Pronto. Bem, galera, o esquema de hoje, deixa eu só tentar colocar as dúvidas aqui pinadas. Eu quero pinar o chat, por favor. Isso. O esquema de hoje vai ser o seguinte: a gente basicamente terminou a matéria de CC, né? E, e aí eu tinha perguntado o que vocês tinham de ideias, de dúvidas para fazer e tudo mais. E também eu sei que passaram um formulário para vocês terem ideias de dúvidas, né? Colocarem lá que vocês estavam com mais dificuldades. E aí é mais ou menos o seguinte: eu sei que vocês estão com muita dificuldade em ponto C e ponto H, só que ao mesmo tempo tem gente que está com dificuldade em função, em alocação dinâmica, em uso de struct, de vetor e tudo mais. E aí a ideia seria tentar revisar mais esses conceitos básicos, né? Só que mostrar ainda o uso de ponto C e ponto H. Eu não vou entrar no detalhe teórico dessas coisas, porque é de algo isso, né? Vocês vão ver isso ponto C, ponto H em AUG. Em CC1 não é usual passar isso. É, mais como curiosidade, título de curiosidade e tal, e até porque vocês vão ver todos os detalhes depois. Mas eu vou tentar mostrar para vocês como usar e tudo mais. Eu vou fazer, pelo menos hoje, por enquanto, no CodeBlocks, tá? Eu não vou fazer na linha de comando, terminal e tal, porque o projeto vai ficar meio grandinho. Depois eu mostro, no final, como compilar em linha de comando para vocês. E, bem, o que eu tô falando aí, mas a ideia é o seguinte. Eu estava tentando fazer um projetinho, né, que seria mais ou menos um simulador de Pokémon, para a gente conseguir usar todos esses conceitos em uma aplicação que fosse legalzinha de ver, interessante, que tá mais ou menos todo mundo sabe como funciona, tal, para tentar dar essa ideia. Ponto número 1, eu comecei a implementar isso ontem, que a vida tá foda, tá corrida, mas eu consegui fazer já bastante coisa, algumas nem tanto. Eu tava tentando fazer agora a leitura dos Pokémons no arquivo CSV e eu ainda não consegui fazer funcionar, porque leituras de arquivos não são legais em C. Vocês já devem ter percebido isso, é um trauma fazer qualquer coisa funcionar bem em leitura de arquivo em C. Mas basicamente eu tinha feito esse CSV aqui que eu queria ler os dados e tudo mais, né? E é isso daqui que eu tava atrasado tentando fazer, eu ainda não consegui fazer funcionar, tá dando algum problema. Aí a gente resolve depois. O... Voltando, né? Qual que é a ideia que eu quero tentar fazer com vocês? Eu quero tentar pegar um projeto e implementá-lo aos poucos com vocês, tirando as dúvidas, pra gente ir pensando, até porque uma vez também vocês falaram, seria legal pegar um projeto maior, você programar e tal, tal, tal. Então eu queria fazer essa ideia mais ou menos com vocês, né? Então a ideia é assim, eu vou tentar fazer o projeto de Pokémon, eu vou explicar mais ou menos para vocês a ideia do que eu estava tentando fazer, do que eu já tenho, do que eu não tenho. E a ideia é a gente tentar ir programando as coisas, vocês irem tirando dúvidas, falando, e aí depois até, tipo, a gente demorou muito tempo, eu faço um extra mostrando para vocês mais algumas coisas para o que vem, mas assim, a ideia é ficar umas 2, 3 aulas aí até quase o fim do mês fazendo esse projeto para a gente treinar bastante os conceitos e fazerem as coisas. E eu acho que vai ser legal para vocês. Eu espero que vocês gostem. Pelo menos mais ou menos essa era a ideia, né, do que eu queria fazer, e eu acho que é um bom jeito da gente revisar as coisas e ver um pouco melhor de código, de aplicações maiores e tudo mais. Dito isso, eu vou tentar. O que eu tenho aqui mais ou menos para fazer para vocês é o seguinte: eu queria fazer uma aplicação, isso aqui é a minha main, né? Percebam, tá bem bem pequenininha. O que eu quero tentar fazer é o seguinte: eu quero tentar fazer uma aplicação que a gente vai ter uma estrutura de Pokémon, tipo do jogo mesmo. A gente vai conseguir salvar os Pokémons lá e tal. É, Tem as estruturas de tipos, né, para a gente fazer depois simular um combate, né, e tudo mais. E aí a ideia era mais ou menos o seguinte: então uma funcionalidade que eu consigo pegar uma lista dos Pokémons mesmo, sortear aleatoriamente alguns pro jogador, entre aspas, ter, mais para frente, com certeza não hoje, mas mais para frente até simular uma batalha entre os dois Pokémons, assim, super simples, né? Pra gente ver o uso de funções, de tipos e tudo mais. E principalmente eu queria fazer bastante com estrutura de dados. Então a gente lê essa estrutura da Pokédex para a gente saber os Pokémons que existem, a gente salvar os Pokémons que o jogador tem, a gente simular uma estrutura de box dos Pokémons para a gente usar as matrizes, salvar os Pokémons, trocar e tal.
A ideia é mais ou menos essa, do que eu quero tentar fazer com vocês. Mas assim, isso envolve código pra caramba, né? E eu tô tentando bolar o projeto de um jeito que fique mais ou menos intuitivo para a gente poder usar, beleza? O que eu tenho até agora é o que eu tô aberto aqui, eu vou usar de colinha, obviamente, né? E obviamente eu vou falar para vocês, né? Eu vou tentar programar as coisas bonitinho, só que obviamente eu também esqueço as coisas como funcionam, eu não sei tudo de cor de cabeça. Vocês vão ver como é, né? Que qualquer pessoa programa é sofrendo e esquecendo como funcionam os comandos. Mas eu tô com a colinha aqui para ajudar em algumas coisas. O que eu tinha até agora, mostrando para vocês. Eu estava fazendo uma Pokédex, que era basicamente eu ler o arquivo CSV dos meus Pokémons, né? E aí depois para eu poder carregar tudo e ver se o cara existe, se não existe, sortear. Isso aqui ainda não está completo. Eu quero fazer a Pokébox para eu poder adicionar Pokémon nela, remover Pokémon e tal, e aí a gente salva isso no arquivo depois, no fim. Essa seria a ideia. Eu tenho meu Pokémon mesmo. A Structures aqui a gente vai refazer hoje bonitinho. A gente consegue imprimir o Pokémon, ver os dados, tudo mais. Tem os tipos. Eu fiz a matriz de tipo na mão pra gente poder usar depois no combate. E aí a gente consegue ver as vantagens, desvantagens, imprimir isso daí depois, né? Exato, é assim que a gente programa sofrendo, fato, todo mundo. Então tem os tipos aqui, eu vou mostrar em um pra vocês e tudo mais. E eu tenho algumas coisas de utilidades aqui só pra funcionar. Por enquanto, isso é o que eu tenho pra vocês. Eu vou tentar fazer com vocês aqui. A gente vai fazer com super calma. Tá travando, galera? Ai, meu Deus. Tá travando pra todo mundo? Como é que é? É minha internet? É de alguém de vocês? O... Mas a ideia é mais ou menos essa, galera. Beleza? É... Beleza, beleza. O... Então aqui tá mais ou menos essa ideia, né? Eu espero que vocês curtam. Então, primeiro de tudo, eu vou criar um novo projeto aqui, no CodeBlocks. Eu vou criar um projeto vazio. Aqui eu vou chamar ele de Pokémon 2, porque eu já tenho Pokémon 1. Sim, pronto. Aí eu tenho as opções de release, debug e tal. Eu não vou precisar do debug, eu vou criar release direto. Beleza. Primeiro de tudo, né? Eu vou criar um arquivo aqui. Eu posso criar do jeito que eu quiser, eu adiciono ele no projeto automático. Isso daí, se vocês estiverem fazendo qualquer outra coisa, vocês só vão criando os arquivos .c, .h conforme for criando, depois a gente consegue compilar isso normal, né? O importante é ter os arquivos. Como compilar? E dá para usar a ideia, dá para usar o que vocês estiverem usando, dá para usar Makefile ou o que for preciso, beleza? Então, primeiro de tudo, né, eu vou fazer minha main, uma main.c, certo? Vou criar ela bonitinha aqui. A minha main, por enquanto, eu não vou relar nela, né, porque a main é onde eu vou executar só as coisas importantes do programa. Então, regra geral de programação, toda vez que vocês estiverem fazendo um programa maior, né, as coisas de CC Lab, pelo menos, né? Em CC1, geralmente, usualmente, não é o caso da gente precisar de vários arquivos, porque são programas curtos, vocês estão aprendendo os conceitos e tudo mais. Isso daí, geralmente, vocês usam a partir do segundo semestre. Mas, eu sei da condição de vocês, por isso que eu estou dando uma ensinada aqui, uma adiantada nisso, né? Geralmente, o arquivo .c principal da main é bem curtinho, né? Vocês vão chamar outras funções, cuidar do grosso, assim, da execução do programa principal, e o resto é tudo em outros arquivos, bem desacoplados, cada um cuidando da sua função. Isso aí a gente pega com a prática mesmo, né? Vocês não vão, assim, do nada, primeiro projeto, saber como dividir, até porque vocês precisam ter uma noção do que está fazendo o projeto. Eu mesmo fui criando um monte de arquivo ontem, quando eu comecei a programar as coisas, e aí eu fui criando mais arquivos e mais arquivos e dividindo, porque eu fui vendo, não, fica melhor dividir assim, fica melhor assim, 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 assado. E no final das contas eu não terminei quase nenhum de implementar ainda. Eu só estou criando a arquitetura. A arquitetura de projeto é uma coisa bem importante, bem importante você arquitetar bem antes de começar a implementar, porque ajuda muito a não ter dor de cabeça. Mas, enfim, por enquanto nossa main não é para ter nada importante. Vocês vão ver aqui que ela vai ter isso aqui depois, né? Tipo, mas tá tranquilo, não vou implementar nada. Eu queria ter deixado essa tela maior aqui, mas assim, meu divisor de telas não tá deixando, tá? Por isso que tá mais ou menos assim. E eu tava usando tudo. Opa, aqui.
Eu tava usando tudo isso aqui, procurando coisa de como funcionam algumas coisas, tá? Por isso que eu tô deixando aberto, porque eu sei que eu vou usar. Beleza, galera? Mas ok. Primeira coisa que a gente vai precisar, então. Ô, Léo. Diga, diga. Alô, Léo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá Se me você ouvindo? quiser, você pode tirar essa parte aí de comentário. Aí, se quiser, eu leio para você as perguntas se tiver, Ah, para pode ficar ser maior também. aí na apresentação. Pode ser, aí eu posso fazer o seguinte, que tem esse... Serei. O que eu tenho o divisor de tela, eu posso splitar assim. Que aí fica mais fácil vocês verem. Obrigado. Aí é o seguinte, eu vou criar outro arquivo agora, né? O main eu só criei ali para ele existir. O que importa é, primeiro de tudo, um Pokémon, né? A gente precisa de uma estrutura que é o Pokémon e faz sentido a gente dividir isso para um arquivo separado, né? Então, vamos lá. Agora sim, vamos começar a falar de .c.h, só para vocês, para repassar, né? O que é isso de .c.h? É um tipo de divisão que a gente faz para facilitar mesmo a organização de código. O C ele é uma linguagem bem bagunçada. Vocês vão entender isso melhor do que eu estou falando. Ai meu Deus, ele está falando mal de C. Sim, eu estou uma linguagem de 60 anos, mas ela é excelente para otimização de códigos. Eu estou criando um ponto H aqui, tá, galera? Ela é excelente para otimização de código, para quando você precisa escovar bit, afim. Só que assim, para projetos grandes, ela é bagunçada. Ela não foi feita pensando em projetos muito grandes hoje em dia, né? E outros paradigmas de linguagem suportam bem melhor isso, mas, indo ao que eu quero falar, no C tudo vai acabar virando parte de um mesmo arquivo para o compilador. Né? Vai virar tudo parte assim de um grande ponto C no final das contas, mas a gente tem algum jeito de visualmente, pelo menos, melhorar a programação, que seria dividir em vários arquivos, e inclusive esses pontos H. Os pontos H são os arquivos headers, né? Os arquivos cabeçalhos, que lembra do cabeçalho de função e afins? Geralmente você coloca eles num ponto H. Por quê? Porque, primeiro de tudo, fica mais limpo, né? Então, por exemplo, eu vou olhar o código de outra pessoa. Se eu olhar o ponto H, eu sei as funções que essa pessoa implementou, eu não preciso olhar como ela implementou, eu posso olhar só o cabeçalho dela e falar, beleza, essa função deveria fazer isso, deveria retornar aquilo, principalmente se estiver bem documentado o ponto H, e aí você fala, beleza, eu consigo usar esse código daqui em diante, né? Vocês vão ver depois, ano que vem, em PO, que isso é bem perto, né, do conceito de classes depois que vocês vão ver, e aí PO tem uma estruturação muito mais organizada, pensando nisso, você consegue modularizar muito mais o código e afins, mas isso é um começo de boa modularização de código, né, dividindo esses pontos H. E aí que eu vou fazer? Geralmente o ponto H vai ter a declaração da função, vai ter structs, vai ter defines, né, enums, estruturas de dados que tanto a implementação das funções dessa classe quanto outras classes podem usar. Geralmente eu divido por tema, digamos assim, né, do que é importante ou não. Então, por exemplo, no meu Pokémon, eu vou, antes de ir para o ponto C ou qualquer coisa, eu vou pensar nas estruturas importantes que o meu Pokémon deveria ter. Então, primeiro de tudo, faz sentido, eu acho um Pokémon ser uma struct, né? E para facilitar, tem que ficar escrevendo struct. É legal fazer um type def. Então eu posso fazer tipo type def, né? Struct. Aí eu coloco aqui Pokémon underline T. Eu coloco esse underline aqui porque eu vou dar um nome depois para a estrutura depois. Eu estou só definindo aqui um nome para a estrutura, né? E aí o nome oficial mesmo eu coloco no fim. E aí eu vou escrever a estrutura aqui. Né? Então, voltando a esse conceito, o que é struct, o que não é, vamos lá, vamos com calma revisar essas coisas. Primeiro de tudo aqui, struct. A struct é uma estrutura de dados que eu posso ter diversos tipos de dados nesse mesmo bloquinho. Ele serve para organizar bem as coisas. Né? Então, por exemplo, eu sei que um Pokémon precisa ter um nome, precisa ter HP, precisa ter ataque, precisa ter defesa e tudo mais. Eu vou criar uma variável de cada um, por exemplo, se eu ter vários Pokémons, né? Eu tenho um time de Pokémon de 6 Pokémons, o meu adversário tem mais 6, pensando no jogo e tal. Cara, imagina eu ter que criar um vetor de 6 inteiros para cada atributo de cada Pokémon, né? Para cada de cada Pokémon de cada time eu ter que fazer isso, e aí eu ter que lembrar qual é o índice do vetor de cada um para eu fazer eles todos alinhados e tudo mais, seria um caos. A Struct existe exatamente para isso, que eu falo, olha, aqui tem um Pokémon, ele tem todos os dados que o seu Pokémon precisa ter, é isso,
vai lá, campeão, usa isso quando você for usar um Pokémon. Fica muito mais organizado, muito mais simples de ver, muito mais difícil de fazer um erro com isso. Então, structs servem para isso, né? E esse type-def aqui é uma palavra-chave no C que eu consigo redefinir alguma coisa como outro tipo. Então, toda vez que eu digitar agora Pokémon T no meu código, na verdade eu estou digitando struct Pokémon T e tudo que tiver dentro dessa struct. Então, para eu não ter que refazer isso toda vez e ficar refazendo e tudo mais, eu faço esse negócio chamado typedef, né? É uma maravilha que ajuda muito a nossa vida. Beleza, galera? Então vamos pensar no Pokémon, né? O que o Pokémon tem que ter? Ele tem que ter um número de Pokédex, né? Então, eu vou colocar aqui um Dex Number. Ele tem que ter um nome, certo? Que eu vou chamar de nome da espécie por enquanto não vamos pensar em nickname nem nada. Eu vou colocar aqui um array fixo de nome. Por quê? Primeiro de tudo, porque a gente não vai colocar um nome de, sei lá, tipo, vulcano, pneumo, alguma coisa moniose lá, eu esqueci o nome da palavra, no meu Pokémon. Não é legal, não vale a pena, trabalho à toa. Né? A gente está fazendo aqui, a gente pode ter esse tipo de imitação, o próprio jogo tem. E aí, como a gente tem limitado, não vale a pena aqui, pelo menos, perder tempo com a locação dinâmica e todos esses trabalhos extras que a gente teria a ter. Então vamos falar que o Pokémon pode ter 15 letras, né? 10 até, eu acho que daria para colocar todos os Pokémons aqui. Vamos falar que tem 15, a gente tem os nomes definidos, pelo menos da espécie, a gente sabe o nome. Então a gente pode usar aqui sem problema, né? Um array na stack, um array local bem definido. Beleza? Aí, a gente vai precisar das variáveis básicas de Pokémon, né? HP, ataque, defesa. Antes de eu terminar aqui. Eu sei que vai ser tudo positivo, eu não posso ter um HP negativo, por exemplo, ou nem um ataque negativo. Porém, porque eu não estou usando unsigned int? Simplesmente porque a gente vai ter que usar 6 variáveis int. Imagina eu declarar uma função com 6 unsigned int. Não vale a pena. Não vale a pena, eu tenho. Vai valer o mesmo tanto na memória e vai ficar horrível o código. Então eu tô fazendo isso só para ficar mais legível pra gente poder usar isso. Eu poderia fazer, sei lá, um typedef, um signedint, virar um uint e ficar mais fácil, mas assim, não vale a pena o trabalho também, eu acho, pro que a gente quer. Beleza. Isso aqui seria o básico de um Pokémon, né? Então, eu tenho o número da Pokédex dele, eu vou ter qual é o nome da espécie dele, né? Se é um Pidgeotto, se é um Gastly, se é um Gengar, o que quer que seja, e os atributos base dele, né? Tem mais uma coisa aqui que seria interessante colocar, que seria os tipos dele. E aí a gente pode pensar, Professor, diga. então, surgiu uma pergunta aqui. Não precisa Opa. do tipo também? Então, seria ideal, e aí é o que a gente vai fazer também. A gente pode fazer uma struct para isso, que é o que eu quero fazer, para fazer um enum e tudo bonitinho. Por enquanto, vamos com calma. Eu estou tentando fazer um pouco mais devagar, mas sim, a gente vai fazer um tipo. Exatamente esse é o problema. Então, vamos fazer assim. Ó. Estamos fazendo um projeto, o que a gente faz? Pronto. A gente vai fazer isso depois. Deixa sinalizado e aí a gente fala, beleza, eu preciso fazer esse tipo depois, eu vou lembrar de fazer esse tipo depois, né? Aí, Professor, diga, eu tenho uma dúvida rapidinho aqui. pode falar. Quando você declara struct, você declara um ponteiro para struct e depois dá uma malloc nela na heap. Uhum, Esses espécies aí, uhum. tipo, ele é um vetor, mas tipo, ele vai ser declarado na heap também? Vai, é porque ele sabe o tamanho, então ele já aloca os 15 espaços. E aí ele usa Entendi. baseado nisso. Né? Tá. Então, tipo, tudo que tiver, ele vai junto na heap. O... E aí, beleza. A gente tem o Pokémon, a gente sabe precisar do tipo. Né? Então, primeiro de tudo, só para a gente fazer bonitinho a struct aqui, quando eu faço um ponto H, né, tem um... Como pode dizer? Existe uma diretiva que a gente usa geralmente para não ter o problema de importar a mesma coisa duas vezes, que é usando o if and def. Então existe um negócio que chama if and def, que basicamente ele chega e fala assim, olha, se não estiver definido essa biblioteca, né, essa diretiva que estiver aqui dentro, embaixo disso, eu crio ela de novo. E aí eu preciso dar um nome.
Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, aqui. Eu tô falando o seguinte, se eu não tiver definido ainda um header Pokémon, eu vou definir ele com o que estiver aqui no meio. E aí, eu termino ele aqui, certo? Então, eu preciso definir ele, né? Eu vou definir aqui. Para que isso é importante? Por exemplo, se eu começo a usar várias classes que vão importar. Vários arquivos que vão importar esse Pokémon.h, toda vez que eu colocar para importar esse .h, o que basicamente o programa vai fazer, nada mais é nada do que copiar esse código aqui no arquivo .c que está usando ele, né? O que acontece verdadeiramente é isso. O compilador vai pegar e vai falar assim, ah, beleza, vou jogar esse código ali e aí eu compilo baseado nisso. Só que com isso vocês vão ter redefinição se vocês não fizerem algo assim, caso, por exemplo, um arquivo .c que eu implementar depois use aquele .h e depois eu uso aquele .h de novo em outro lugar, né? Então, para evitar isso, a gente faz essa diretiva aqui. É só para isso que a gente faz ela, cria ela bonitinha aqui e tudo mais, né? Agora, beleza. Eu tenho esse .h aqui. Por enquanto, eu ainda não tenho nenhuma função pensando no meu Pokémon, né? A gente vai depois, a gente precisa criar ele, a gente precisa alterar ele, a gente pode fazer um monte de coisa com ele. Por enquanto, tranquilo. O que eu vou fazer agora é pensar no tipo dele mesmo, né? Então, eu acho que é mais fácil pra gente ir atrás do tipo agora, pensar, ah, beleza, eu preciso de um tipo, vamos criar um tipo. Eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de type .h, type não, poketype, acho que é melhor. Aqui tem actype, mas pronto. Vou chamar aqui de poketype.h, né? E tipo, o que eu posso fazer? Eu tenho tipos definidos, né? Bem definidos. Eu tenho lá os 18 tipos de Pokémon, que eles existem. Então, qual é uma das melhores maneiras de eu fazer isso? Geralmente a gente usa um enum nesses casos, um enumerador, que é uma estrutura que, na verdade, eu vou fazer uma contagem, geralmente de 0 até um número X, mas eu posso começar em outros valores, que eu falei para vocês muito tempo atrás. Mas ela é muito boa para a gente converter, digamos assim, esses números em palavras e ficar fácil de usar depois e a gente não se confundir nessa sequência. Só que ao mesmo tempo a gente não precisa tratar string, a gente não precisa de um monte de coisa complexa, né? Que a gente teria que fazer, por exemplo, se eu tivesse uma matriz de nomes, um vetor de nomes de skill e tentasse comparar o que é cada tipo para depois chegar em alguma coisa, né? Então a gente normalmente faz o enum para esse tipo de coisa, né? Então a gente fala typedef, enum, underline, type, deixa eu só... depois eu vejo. Eu vou chamar aqui de type por enquanto, mas depois eu vejo o nome que eu pus no outro arquivo só para ficar certinho. E aí o que eu faço com o enum? Eu basicamente coloco um nome e atribuo um valor e vou fazendo isso para o resto do meu arquivo. Então com isso o que eu vou fazer? Né? Eu vou ter uma lista inteira, eu coloco todos os tipos aqui e eu vou saber se eu colocar esse valor aqui, o compilador vai simplesmente falar, ah, isso daí vale 0. Né? Eu poderia usar um define, por exemplo, só que o enum ele é muito mais ordenadinho, ele pega a numeração certinha, faz muito mais sentido de usar. E aí com isso, eu não preciso falar, ah não, nossa, o tipo água é o valor 5, beleza, eu digito 5, imagina o tanto de erro que vocês podem ter com isso. Né? Então eu tenho uma representação direta de número para uma palavra, enquanto eu estou programando, pelo menos, e que eu consigo identificar todos os tipos diferentes. Eu vou pegar aqui o que eu tenho, porque são vários. Eu chamei de type, olha só. Então, eu vou fazer o seguinte. O Ctrl+C falhou, calma aí. No enum eu não preciso colocar o nome aqui, mas eu posso se eu quiser. Mas basicamente eu fiz aqui o enum, exatamente igual eu estava fazendo ali com vocês, para todos os 18 tipos. Né? Então agora, se eu quiser chamar um tipo, eu simplesmente coloco o nome deles mesmo e eu consigo esse meu tipo. Né? Então, beleza. Léo, Diga. tem como dar um pouco de zoom? Tá meio difícil de ler. Opa, claro. Aqui. Obrigado. Nada. Eu esqueço disso. Podem me lembrar, por favor. Então, assim, eu pego todos os tipos aqui. Eu tenho ele bonitinho, enumerado, eu posso usar depois. Uma coisa importante.
que depois vai ser importante pra gente. Eu tenho um tanto limitado de tipo, provavelmente quando eu for precisar olhar essa tabela, verificar o tipo do cara, eu talvez precise dar uma olhada nisso. Então eu vou definir o total de tipos que eu tenho, né? Então eu crio um define, que é o jeito da gente criar constantes aqui no C. Total type 18, que aqui não tinha feito aqui, no caso, né? E aí, beleza, agora a gente tem nossos tipos. Eu vou fazer o if and def aqui também, porque vai que a gente precisa importar o PokéType em algum outro lugar, e a gente esquece disso, faz esse tipo de verificação, né? Então é sempre bom a gente fazer esse if and def nos .h da vida, para prevenir erros, né? Vai que importa de uma vez. E agora que a gente tem o nosso tipo de Pokémon, a gente pode vir aqui no nosso Pokémon e falar, opa, beleza, agora eu tenho então um tipo, eu vou chamar de main type, né? E um outro tipo, eu vou chamar de subtype. Eu posso fazer um vetor de 2 unidades de tipo aqui também, se quiser, não tem problema nenhum. Eu só não fiz aqui porque, sei lá, são 2 unidades, fazer um vetor, para ter que fazer um for e tal, eu acho que fica um pouco mais claro aqui pra gente, para quando a gente tá programando, para usar depois, fazer desse jeito. Mas assim, não tem problema nenhum usar um vetor aqui, né? A gente também raramente vai precisar usar ele como vetor na aplicação, por isso que eu fiz assim. Tranquilo até aqui? Eu criei um enum aqui, eu chamei ele de tipo T, então quando eu falo tipo T, na verdade eu estou falando que aquele enum específico que eu coloquei, inclusive aqui, ó, ele fala, unnamed enum. Se eu quiser, eu posso assim, ó. Se eu colocar o nome aqui depois do enum, ó, quando ele vê aqui, agora ele fala, não, é o enum X. Ele dá um nome para ele, tá? Eu posso fazer isso. Então, se vocês colocarem aqui, ele dá um nomezinho pro enum, em vez de falar unnamed enum. Para as IDEs é legal. Ele facilita a vida de vocês, ele entende melhor o que está acontecendo, tá? Mas o que eu fiz aqui foi, então, falar, olha, aqui é um enum do tipo de tipos, tal, e eu tenho um tipo principal X, né? Beleza. Agora, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. O que eu acho principal para a gente fazer, para começar a brincar, vamos criar um Pokémon. Vamos ver se as coisas estão funcionando, não estão, o que está acontecendo, né? Para isso, um dos melhores jeitos de fazer isso é criar uma função aqui em Pokémon que cuida de criar o próprio Pokémon. Então, vamos pensar o que seria legal. O Pokémon é uma struct relativamente complexa. Talvez valha a pena a gente sempre criar ele na heap, né? E devolver o endereço do ponteiro que eu acabei de criar quando eu criar um Pokémon. Eu não preciso, eu posso simplesmente alocar ele na stack, mas sei lá. Vamos pensar no jogo do Pokémon. O cara pode ter 300 Pokémons. Fica meio pesado colocar tudo na stack. Eu acho que faz sentido a gente pegar o ponteiro, alocar na heap, né? Fica um pouco mais bonitinho. Então, o que a gente pode fazer aqui é declarar um cabeçalho de uma função que retorna um ponteiro de Pokémon chamando create Pokémon. E aí, aqui está só o header, né? O que a gente vai precisar para essa função? Tudo isso daqui, né? A gente vai pegar os valores para inicializar um Pokémon aí aleatório na minha memória. Eu vou criar ele, alocar, colocar os valores e devolver o ponteiro, né? Então, eu não preciso, eu poderia, por exemplo, criar diretamente no memory stack na main, só que assim a gente deixa o código um pouco mais organizado e a gente tem essa liberdade de usar ponteiros, né? Então, o que eu vou precisar? Eu vou passar toda a lista de parâmetros aqui, né? Eu preciso de text number, eu preciso de um char asterisco species, eu preciso de um int HP, eu preciso de um int ataque, int defesa, int special attack, int special defense. Aí a gente faz uma coisa aqui, para não ficar muito extensa a linha, a gente pode quebrar para a linha de baixo. Int speed, type underline t, main type, type underline t, subtype. Né? Uma das coisas muito úteis de typedef é eu não precisar ficar redigitando as coisas. Né? Então, além de eu não ter que digitar tudo de novo,
Fica muito mais fácil se alguém pegar esse código, por exemplo, depois e falar, ah, beleza, isso daqui é um tipo, eu tenho uma variável tipo, não importa o que seja, eu posso usar. Isso daqui é um Pokémon, eu estou usando Pokémon. Ele dá uma semântica muito melhor para o código, né? De eu entender melhor o que está acontecendo só de ver o que está escrito do código. Então, sempre que vocês puderem usar typedef ajuda bastante, né? Isso daqui é o cabeçalho da função, certo? No ponto H eu deixo só isso. Eu vou implementar ela mesmo no ponto C. Agora sim a gente vai no nosso Pokémon.c. Eu vou pegar esse cabeçalho que eu tinha aqui e eu vou... Opa, não. Eu vou começar realmente a implementar essa função, né? Então, ó, aqui tem a minha funçãozinha. Só que antes de tudo, se eu estou usando um ponto C para implementar algo de um ponto H, eu preciso incluir ele como eu incluiria uma biblioteca qualquer em C. Né? Então a gente está acostumado a falar include stdlib ponto H. A gente vai fazer a mesma coisa para incluir um ponto H que a gente tem, só que a diferença é a seguinte: quando a gente vai incluir algo do sistema C, que já está implementado na biblioteca C, a gente usa o maior menor. Quando é uma biblioteca nossa, a gente coloca entre aspas e a gente chama aqui de Pokémon.h, né? Que é o nome da biblioteca que eu criei. Com isso, o que eu estou fazendo? Exatamente aquilo que eu falei. É como se o compilador viesse aqui e falasse, ah, beleza, isso é o ponto H? Ah, tá, tranquilo então. Beleza, é isso. É basicamente uma diretiva para ele fazer isso, né? Essa ideia do ponto H. Só que em vez de eu poluir o código inteiro, ficar aquela linha absurda, eu consigo separar como pode dizer? A declaração das coisas da implementação. Né? Então, com isso fica muito mais bonitinho. Olha, tipo, eu quero saber as variáveis, né, do meu programa, as estruturas, quais as funções. Eu olho o ponto H. Ah, não, eu realmente quero saber a implementação, né? Eu preciso ver os detalhes, eu olho o ponto C. Então, eu consigo ter uma divisão mais clara do meu código, que facilita muito mais. Beleza. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou fazer um Pokémon underline T asterisco Pokémon. Eu vou criar, então, um ponteiro para Pokémon. Eu vou Professor, inicializar... Oi, diga. eu não entendi essa parada das aspas aí. Até porque o Melo, quando ele tá fazendo isso, que ele usa bastante, ele usou já bastante ponto H dele mesmo e tal, ele botava tudo, o ponto H dele numa pasta, ele nunca usou esse negócio de aspas, e ele botava o ponto H junto com o ponto C numa pasta, e aí depois, na hora de chamar o compilador, ele fazia acho que era "-i", que é para dar include, e a pasta onde estava todos esses pontos H. Tá. Então eu não entendi qual que a aspa faz aí. Tá. Eu não sei por que ele não usava isso daqui do ponto H. Porque geralmente, né, isso daqui é a diretiva para incluir sem você precisar passar o include e tudo mais. Provavelmente o que ele está fazendo é forçando essa diretiva do compilador na mão, usando o i e tudo mais. Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi isso. De ficar realmente forçando na mão fazer esse tipo de importação. Porque com isso do include.h, na linha de código, simplesmente eu passar os .os e os .6 e afins, ele faz essa importação pra gente. Né? Então, nesse caso aqui, a única coisa que eu estou fazendo é que eu estou falando por arquivo, para cada arquivo, quem é o arquivo que eles precisam, e aí quando eu fizer a compilação, o compilador do C vai e interpreta isso e fala, beleza, esse arquivo precisa de fulano, aquele de ciclano, e ele cuida disso. Provavelmente o que o Melo está passando eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei quem importar, eu não preciso passar essa diretiva para cada arquivo, simplesmente importa tudo e vai. Quase certeza que é isso. Eu posso dar uma olhada depois melhor e tal, que eu ia ver para aula que vem como compilar em código, lembrar 100% como é. Mas assim, provavelmente é isso. Beleza? Tá tranquilo quanto a isso? Você pode usar aqui, só que você tem que fazer todo o caminho, porque quando você usa aqui, ele considera, digamos assim, que você está procurando na biblioteca do compilador. Né? A ideia é que com isso daqui ele está falando assim, eu vou olhar na pasta de libs do compilador, ou do GCC, que vocês instalaram, tal, essa biblioteca, e aqui ele está falando, beleza, no repositório local de onde você está compilando isso agora, eu vou procurar essa biblioteca aqui, esse header aqui. Né? Essa é a ideia. Beleza? Essa é a diferença, digamos assim. Aqui eu tô falando, olha, procura lá na pasta
do compilador. Aqui eu tô falando, procure na pasta de onde você está compilando o arquivo agora, onde está a sua main. É mais ou menos essa a ideia. Beleza? Tranquilo, galera. É só uma diferença de onde eu tô chamando o quê, tá? Isso daqui é específico para as bibliotecas que você está criando, para os .h que você está criando como programador, as coisas locais, né? Por isso até as pazinhas indica que ele vai procurar no diretório local de onde está ocorrendo a compilação e tudo mais, tá? Geralmente a boa prática é você chamar mesmo um .h e tudo mais. O Melo provavelmente está fazendo isso para facilitar a vida de vocês, para ficar um pouco mais de boa de compilar, alguma coisa assim. Ele deve ter os motivos dele, que eu não tenho certeza do que é. Mas geralmente, por clareza de código, a gente costuma usar os .hs, até porque você pode usar esses códigos aqui que a gente está fazendo em outro programa, né? Tipo, obviamente a gente está fazendo tudo bem específico para Pokémon, mas sei lá, eu quero mudar algumas coisas, mas eu quero reaproveitar a ideia dos tipos, eu posso simplesmente exportar meu tipo para outro código, e aí eu não preciso saber quem estava usando o que, o tipo só vai falar assim, olha, eu preciso de tais caras. E aí você olha e fala, ah, beleza, vou resgatar eles e tá tudo ok, né? Beleza? E o que eu vou fazer aqui então? Né, eu vou fazer uma lock. Opa. Então, eu vou alocar a memória para ele, né? Size of tipo de Pokémon. Eu vou dar o cache aqui só para garantir, não precisa. Tudo mais, mas o que eu estou fazendo aqui então, galera? Lembrando de alocação dinâmica, né? Quando eu simplesmente declaro as variáveis int, char, os tipos primitivos, ou se eu fizesse isso daqui, eu iria estar declarando todas essas memórias na stack, que é uma memória limitada, porém que eu não preciso fazer nenhuma alocação especial, ele simplesmente reserva o espaço ali na memória e cuida disso para mim, porém ela é limitada, né? E aí a ideia é que quando a gente for usar coisas maiores e que a gente tem medo de que dê stack overflow, esse tipo de coisa, a gente usa alocação dinâmica para garantir que vai ter espaço para tudo aquilo que a gente quer. Então, no caso, eu vou fazer a alocação dinâmica de um Pokémon aqui. Para isso, eu tenho, por exemplo, uma lock, o Memory Allocation, que eu vou passar o tamanho do bloco de memória que eu quero alocar. No caso, eu estou alocando memória para um Pokémon só. E eu vou falar assim, olha, aloca espaço para um Pokémon, que aí depois eu vou colocar os atributos que eu acabei de passar na função para ele, beleza? E aí, isso aqui é um cache para forçar ele a retornar. Lembrando, uma lock retorna um ponteiro void, né? Então, lembrando as aulas lá de alocação dinâmica, é um ponteiro void que ele pode se transformar, né, ser lido em qualquer outro tipo se eu fizer o cast. Esse cast é feito automático, então se eu não fizer isso, ainda vai funcionar normal, desde, sei lá, acho que dos 90 você faz isso normalmente, não tem necessidade nenhuma mais de fazer isso, mas a gente faz só por segurança, por garantia, tá? Só boas práticas mesmo, né? Então eu aloquei espaço, agora é o grande trabalho tedioso de Pokémon, ponto, ataque é igual, ataque. Ponto não, seta. Verdade, lembrando, né? Se eu quero acessar um valor de uma struct, normalmente, se for uma struct, eu só preciso usar o ponto, né? Então, o nome da struct, ponto, da variável da struct, ponto, aí o valor, né? A variável dentro da struct. Se eu usar um ponteiro, eu posso usar a setinha, que é equivalente a fazer asterisco, né? Pokémon, pegar o valor do meu ponteiro de Pokémon, ponto, ataque. Eles são equivalentes, né? Lembrando. Essa setinha é só para facilitar a escrita do código, como é uma coisa que a galera usa bastante. Eu facilito a escrita fazendo isso daqui, tá? E aí eu vou fazer isso infinitas vezes. Então eu vou fazer isso para vezes. Não importa a ordem, né? Isso é uma coisa legal de eu usar struct. Então, como eu estou passando valor a valor da... Opa. Valor a valor da struct, não importa a ordem que eu quiser fazer, eu posso fazer em qualquer ordem. Não façam isso que eu estou fazendo de mudar a ordem, só que eu estava começando uma ordem e aí eu acabei mudando ela e eu deixei aqui. No código original, que depois eu passo para vocês, tá limpinho, né? Mas assim, eu posso usar a ordem que eu quiser porque simplesmente eu estou falando, olha, aquela variável, você põe esse valor aqui, não vai mudar nada.
de eu fazer diferente, né? Aí eu vou fazer o Dex Number aqui. Receber o Dex Number que eu passei. Para as strings que eu passei, né? Eu vou fazer então strcopy de Pokémon seta species, recebe species. Eu espero que eu tenha colocado strcopy certo. Calma aí, galera, eu vou olhar se não é resintaxe, desculpa. Eu esqueço dessas coisas. Tá certo. Eu passei um name aqui quando eu fiz, mas tudo bem. E os tipos, né? Então eu vou pegar Pokémon Type, fazer Main Type, igual a Main Type. Opa. E Pokémon Subtype igual a Subtype. Beleza. Então o que eu tô fazendo aqui, né? Eu simplesmente criei um Pokémon novo. Eu coloquei espaço para ele, copiei as variáveis que eu passei ali. E eu vou retornar ele, né? Basicamente essa é a ideia. Eu crio o Pokémon, retorno ele. Tá tudo tranquilo aqui. Eu vou adicionar string.h já porque estou usando string e depois a gente vai imprimir. Beleza. Estou criando um Pokémon. Então agora eu já consigo, na minha main, por exemplo, passar as variáveis Pokémon, criar o Pokémon, ele vai ter um tipo, tudo bonitinho. Professor, Diga. a Pokétype.h, onde que você tem que incluir ela? Por enquanto, eu não precisaria incluir ela nada além do que aqui. Que eu esqueci, ele ia me falar na compilação que ele não ia estar achando o tipo que eu estou passando aqui. A Pokétype eu tenho que incluir em todo lugar que usar um tipo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou falando, olha, eu estou usando o Type T. Beleza. Quando eu compilar, meu compilador vai falar, eu não tenho esse tipo, meu jovem. Aonde que ele está? Então, você tem que, toda vez que você for usar o tipo, você precisa incluir o Pokétype, tá? Essa é a ideia. E aí, depois que a gente for compilar, provavelmente ele vai dar uns erros que tá faltando algumas coisas desse tipo. Eu espero que não muitas. Mas basicamente a ideia é que onde ele for usar, a gente precisa dela, tá? Aí agora, antes da gente fazer a main, então, a gente só precisa de mais uma coisa para testar pelo menos essa parte, que é uma função de print, né? Que é que nem eu tinha feito aqui, já nos spoilers, para imprimir o Pokémon, para eu ver, né? Tá tudo certo, ele existe, as variáveis estão certas ou não. Então eu vou criar uma função de print. E é o seguinte, galera. Como eu tenho já uma classe Pokémon, meu Deus, PO tá foda na cabeça. Como eu já tenho um .h Pokémon, que em teoria vai cuidar das coisas de um Pokémon em si, geralmente é legal as partes de imprimir ele, de ler dados de arquivo, qualquer coisa relacionada a ele, estarem no .h dele, no .c dele correspondentes, porque aí se um dia eu quiser portar isso para outro lugar, eu posso portar normal, né? E aí eu sei também como programador, como algum outro programador que vai mexer no código, falar, beleza, se eu quiser algo de Pokémon, eu procuro ali na implementação do Pokémon o que ele pode me fornecer, né? Então eu vou criar uma função que retorna vazio, que chama print Pokémon, certo? Eu só quero imprimir o Pokémon, então eu recebo um Pokémon T, Pokémon. Por que eu vou receber um asterisco? Tanto faz, um ponteiro, né? Assim, tanto faz, né? Sendo bem sincero. Porém, quando a gente passa um ponteiro, a gente não faz uma cópia na stack daquela variável. A gente aproveita, a gente só passa o endereço, né? Para onde está apontando e a gente pode reapontar na heap. Se eu passasse Pokémon T só, o que ele faria é uma cópia dos valores desse Pokémon na stack, e aí ele leria da stack e quando acabasse a função ele apagava tudo. O Pokémon, pelo menos por enquanto, não está grande, né? O suficiente para falar, oh meu Deus, isso vai ser um caos no meu programa, eu vou alocar muita memória. Só que assim, normalmente quando a gente está começando a usar uma estrutura mais complicada, tal, é comum dar preferência a usar os ponteiros exatamente para ter essa economia de memória. Então eu vou estar usando aqui 4 bytes em vez de usar os 40 bytes, ou um pouco mais talvez, que a gente estaria usando aqui, né? Então assim, é uma economia de memória que é de pouco em pouco, mas é um detalhe, vale a pena pegar essa boa prática, beleza? E aí, a gente só vai imprimir. Eu vou copiar a função de print aqui, porque eu tive que fazer ela ficar bonitinha, e eu explico para vocês. Eu fiz aqui só pra... Eu fiquei procurando um monte até fazer acertar, tá, galera?
Por isso que eu tô... Professor, Oi, diga. você falou ali Pokémon Underline T, Uhum. tem 4 bytes, mas não é 8? Depende da memória. No meu PC 64 ele vai ter 8. É que depende da arquitetura. Hoje em dia toda arquitetura quase é 64 bits, né? O que tem até 64 GB de RAM. É que depende do tamanho da memória, né? A arquitetura 64 ou a arquitetura 86. Na arquitetura 86, a antigona, que é 32, teria só 4. Hoje em dia é 8. Idade. É idade, galera. Eu ainda tô acostumado a falar que tem 4 bytes porque os PCs antigos tinham. Hoje em dia quase todo PC tem 8, tá? Mas é 8 e 40, vai. Falando hoje em dia. É que assim, depende da máquina, tá? Então, não dá pra ter 100% de certeza o tamanho que o ponteiro vai ter, por isso usem size off e coisas do tipo. Mas tranquilo quanto a isso? É de 4 a 8 dependendo da arquitetura da máquina, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês, então, o seguinte. Eu peguei aqui os valores do Pokémon, então eu vou imprimir ele. Aí eu fiz um print bonitinho, né? Então a gente tem algumas coisas que a gente pode usar no print para deixar um pouco mais bonito. Isso é legal quando vocês estiverem implementando coisas que vocês querem deixar bonito, tal. Não precisa. Os exercícios de lab geralmente não levam isso em conta, CC também geralmente não levam isso, mas sei lá, eu quero fazer uma aplicação legalzinha para o usuário poder interagir. Então, o barra T vocês já conhecem, eu acho, que dá um tab, fica grandinho. Isso daqui que é legal, né? Quando eu imprimo qualquer coisa, ele alinha para a direita. Então, para esquerda, né? Então, tudo que eu for imprimir, mesmo que eu esteja tentando imprimir um tanto maior, por exemplo, esse número é sempre para falar a largura do que eu vou imprimir, né? Então, por exemplo, eu tenho o número que não importa o que seja, eu quero que imprima 5 dígitos, né? Ou espaço de 5 dígitos. Eu coloco esse número. Só que ele sempre alinha para a esquerda. Então, ele vai imprimir aqui e o resto ele deixa aqui para a direita. Eu não quero fazer isso porque o alinhamento fica feio. Então eu uso menos para ele jogar para a direita, né? Então ele vai pegar o máximo desses 5 e começar a imprimir a partir disso. É só um detalhe para ficar bonitinho. E esse espaço aqui, ele fala assim, olha, o que não tiver eu coloco espaço. Porque eu estou fazendo isso, quando eu imprimir vai fazer muito mais sentido. Mas é basicamente para poder ficar tudo alinhado, os nomes e os status, para a gente poder ver ele como se fosse uma tabelinha, ficar mais organizado, né? Então, só alguns detalhes. Eu quero imprimir aqui o número da Pokédex e o nome na primeira linha. Então, lembrando, né? É um ponteiro. Eu uso a seta para pegar os valores dele, o número dele, a espécie dele aqui. Eu vou imprimir os tipos. Eu vou precisar fazer essa função que eu ainda não fiz, por acaso, eu vou ter que fazer agora, para poder usar exatamente isso que eu fiz. Mas o que eu quero, eu vou fazer, né? Só Professor, explicando aqui. Alô? professor, Vai? Diga. isso aí não tinha aqui no arquivo .c, todos esses printfs aí, essa função inteira? Sim, é um bom ponto. Eu estava explicando para vocês, mas é para passar pro ponto C depois. Calma Ah, aí. sim, não, tranquilo. Não, tranquilo. Só para não esquecer também, porque eu já estava explicando, e esqueci de fazer isso. Aqui é o header, tá, galera? Sempre o header. O Léo lembrou bem a gente. Esse aqui é o header, eu só vou declarar isso aqui. Mas como eu já estava na empolgação, eu joguei tudo para cá. No ponto C a gente coloca a função em si, né? A implementação. E aqui basicamente o que eu vou fazer? Eu tenho um enum. O enum é um número, né? Então, pensando para o usuário, obviamente, legal, seria ter face gráfica, mostrar bonitinho e tal. Mas pensando para o usuário, minimamente, o que a gente deveria fazer é mostrar string do tipo, né? Para o cara entender realmente o que é o tipo que a gente está fazendo. O enum é um número, né? Ele é uma enumeração. Ele vai enumerar as coisas de acordo com as palavras que eu falei, mas ele só tem ali um número. Então a gente precisa transformar um enum em uma string, né, para mostrar para o usuário depois. Então, por isso que eu fiz essa função, que aí depois a gente implementa uma função bonitinha para fazer esse print, né? Mas aqui é para imprimir os tipos. Então, eu já vou passar os dois tipos para essa string e ela me retorna uma string aí que eu posso imprimir já com os dois tipos. E aí, se tiver um tipo só, ela lida com isso. Então, uma vantagem maravilhosa da gente dividir as coisas em .h.c é, olha, eu só estou chamando essa função, como ela vai lidar com isso, como ela vai tratar, o problema é dela. Eu só quero que ela me dê as coisas funcionando direitinho, tá? Aí depois eu quero imprimir HP, ataque e defesa, e speed, special attack, special defense, aqui bonitinho.
essa função é só para isso, né? Beleza. A gente vai precisar, então, fazer rapidinho. Eu vou fazer só o protótipo, basicamente, dessa função. Mas a gente precisa, então, de uma função char asterisco, que vai retornar uma string baseada no tipo. Então, para isso, eu vou passar um main type, né? E um subtype para minha função. E eu sei que essa função vai ter que tratar elas, esses tipos que eu vou passar, e fazer alguma coisa. E aí, é a hora, finalmente, de criarmos, né, o type.c no nosso código, que é para ter essa função. O type.c, então, ele vai ter que dar include no type.h. E aí ele vai implementar essa função que nós vamos fazer exatamente isso aqui agora, em nome da gambiarra, e falar, olha, to do, eu preciso fazer isso depois direito, mas isso daqui vai dar um trabalho gigante de fazer e eu estou com preguiça. Meu Deus. Então assim, eu vou passar então 2 tipos e aí eu vou depois fazer a lógica e tudo mais. Vamos primeiro imprimir as coisas, porque senão a gente vai implementar 200 funções e não vai ver o que está acontecendo até agora, para saber se está errado, se não está, o que está acontecendo, né? Então, por enquanto, vamos deixar o print de type só falar type, né? E aí a gente depois cuida disso. Beleza. Agora a gente tem a estrutura base dos pokémons, por enquanto. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a main e incluir, então, que a gente... Vamos incluir, então, um stdlib aqui, que a gente com certeza vai precisar. Vamos incluir aqui o Pokémon.h, porque com certeza a gente vai precisar. E por enquanto, a gente só declara main aqui e vamos ver o que a gente precisa fazer, né? Então tá. O que eu estava planejando para ter na minha main e que a gente não vai precisar de tudo isso por enquanto, mas a gente pelo menos precisa de um time de Pokémon, né? Vamos pensar assim, o usuário vai pegar, vai ter alguns Pokémons ali depois, aí a gente pode escolher ele para batalhar e tudo mais, vamos precisar de um time. Tá. Como eu estava falando para vocês, qual é o melhor jeito da gente ter esses Pokémons declarados? Seriam todos eles declarados na RIP, né? Para a gente não lotar stack, não ter problema com isso, e até porque se a gente for depois jogar para box, trocar, fica muito mais fácil só passar o ponteiro adiante, né? Desses Pokémons. Então o que eu vou fazer? Por enquanto eu não vou fazer box nem nada, vou só fazer um time simples, mas esse time então vai ser um vetor de Pokémons, né? Um vetor de ponteiros para Pokémon, até porque minha função retorna um ponteiro de Pokémon. Então eu vou ter que fazer um ponteiro de ponteiro aqui para fazer sentido, né? Eu poderia, por exemplo, deixar ele fixo, né? Falar assim, Pokémon T é um Pokémon Team 6 aqui. Só que também para ilustrar nosso exemplo, né? E deixar mais bonitinho, para eu poder saber o tamanho do time exato e tal, eu vou falar aqui que ele é um asterisco, né? Geralmente inicialize seus ponteiros com nulo, é uma boa prática. Eu vou inclusive fazer um int que eu não tinha feito aqui, né? E eu vou fazer um define falando do máximo de Pokémons que eu posso ter no time, né? Então, só para garantir, se eu for, por exemplo, tentar adicionar depois, eu tratar esse erro e tal. Assim, detalhes, né? Não, por enquanto não tem utilidade isso, mas eu só estou colocando para a gente ter esse controle mais para frente, né? E beleza, eu tenho esse time, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar e falar assim, beleza, eu preciso alocar então Pokémons pro meu time, né? Então eu vou ter que fazer um malloc aqui, ou um realloc, eu poderia fazer, né? Como a gente por enquanto está fazendo só de um, eu vou fazer um malloczinho mais tranquilo. Então eu vou falar que o meu time aqui vai receber um Pokémon T asterisco, malloc. Então vamos realmente fazer a alocação aqui de size off de
Pokémon underline T vezes max team size, pelo menos por enquanto, até a gente ir mais a professor. fundo. Opa, diga. Falta um É asterisco size aqui. of, é. Isso. É. Então, galera, aqui, vamos lá. Explicando aqui pra galera, pra tentar ajudar vocês com isso de alocação dinâmica e ponteiro e tal, né? Lembrando do que a gente viu nas aulas e tal, um asterisco é um ponteiro de um ponteiro. O que isso quer dizer? É que essa variável armazena um endereço, e esse endereço é o endereço de um bloco de memória que armazena outro endereço, que na verdade, e aí esse endereço sim é que aponta para o tipo que está aqui antes dos asteriscos, né? Um Pokémon, por exemplo, uma struct de Pokémon. O que eu estou falando aqui basicamente é que o meu time, a minha variável time, vai ter um endereço dentro dela. Esse endereço aponta para um outro endereço, que dentro deste outro endereço, aí sim, nós vamos apontar para, né, desse terceiro endereço, né, a gente vai ter uma struct Pokémon alocada na heap. Então, é isso que é um ponteiro de ponteiro, né? O que eu estou fazendo aqui, por enquanto, agora, é chegando aqui e falando assim, olha, para o primeiro variável, né, para o meu time, eu estou chegando e falando assim, olha, você vai apontar na heap para um endereço que, por enquanto, vai ter 6 ponteiros para minha struct Pokémon. Então, dentro desse time, vai ter alocado um endereço. Esse endereço aponta para uma região da heap. Essa região da heap tem 6 ponteirinhos, 6 enderecinhos, né? 6 variáveis que guardam enderecinhos. Cada um desses endereços vai apontar para um Pokémon, que aí eu vou alocar depois. Por enquanto, obviamente, como não tem nada, esses 6 endereços são nulos. Eles estão apontando para nada, para uma região indefinida de memória. Mas essa é a ideia de um ponteiro de ponteiro, né? Aí o que a gente vai fazer? Por enquanto, pelo menos, a gente ainda não tem como ler os Pokémon de arquivos. Assim que eu conseguir brigar com o CSV e fazer funcionar, eu vou conseguir. Eu vou fazer esse CSV que eu não vou fazer na mão nem ferrando isso, mas eu posso pegar aqui e eu vou roubar daqui, galera, porque é muita coisa para passar de variável. Mas eu vou, por exemplo, criar um Ghastly aqui pra gente ver como está funcionando, né? Então eu vou pegar o meu create Pokémon, que é a minha função que está na Pokémon.h declarada, né? Então eu não preciso declarar ela na main, eu só preciso lembrar de incluir o header dela aqui. Aí eu vou passar então o número da Pokédex, eu vou passar o nome, HP, ataque, defesa, special attack, special defense, speed, tipo 1, tipo 2, né? É isso que eu vou passar para ela. Deixa eu só conferir se a minha... Eu tô passando a mesma coisa aqui. Tô. Ok. Só para garantir. E aí eu vou chamar a função de imprimir para imprimir ele, né? Só para a gente ver, então, pelo menos por enquanto, está tudo funcionando. Eu vou tentar compilar o meu código. Com certeza deu erro. Porque eu errei. Eu escrevi errado. É include, não é inclui. Tá falando que não tem um type.h. Realmente não tem um type.h. O que eu fiz com o meu type.h? Eu chamei de poketype.h. Porque eu sou trouxa. Calma aí. Eu vou renomear aqui. Ou não. Sério que você não me deixa renomear CodeBlocks? Não faça isso comigo. Não. Tá. Ok. Eu não vou conseguir renomear ele. Tudo bem. Eu vou deixar assim por enquanto. Depois eu renomeio. Pronto. Agora sim. Tá tudo funcionando. Ele falou, obviamente, que nessa função aqui, né, eu não usei o main type. E aí, se a gente compilar aqui, deu tudo certo, sem erros, né, ó. Deixa eu só fazer isso aqui só pra ele recompilar. Então, o que ele fez aqui é que ele falou assim, olha, eu não usei team size, mas o resto tá funcionando tudo bem. E uma coisa importante, quando eu estou usando esses outros arquivos, né, se eu não chamar a função diretamente, ele não vai reclamar da existência dela, basicamente, tá? Então, o compilador vai, se eu não linkar diretamente, pedir que nem o Melo faz, por exemplo, que ele linka diretamente, né, ele não vai reclamar de funções que não estão sendo usadas diretamente. Então, por exemplo, a do tipo .c ele não vai reclamar porque
eu não estou chamando ela diretamente aqui no meu código, então ele não liga. Eu vou rodar e vamos ver se tudo funcionou ou não explodiu. Olha só. Cadê? Olha só, galera. Número 92, o nome está certo, o tipo está imprimido o tipo como a gente queria, e as variáveis estão sendo impressas. Então funciona. Tudo isso que a gente fez até agora, olha só, a gente já tem um tanto razoável de coisas aqui, ó. A gente está conseguindo salvar quantos pokémons a gente quiser, né, de vários tipos diferentes. E por enquanto a gente tem isso. Agora, galera, primeira coisa, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá suave? Tá dando para ajudar a usar bem structs, a dar uma refrescada em alocação dinâmica e afins, o uso de funções, né? Então, só lembrando, né? Função eu posso passar qualquer tipo que eu quiser para elas, né? Eu só preciso falar o tipo do argumento e o nome da variável. Então, aqui o que eu estou passando no fim das contas é um enum, né? Então, eu estou passando um enum do tipo type _nt, só que eu só mudei de nome e eu pude passar aqui. Aqui, por exemplo, eu passo vários parâmetros, eu posso passar do jeito que eu posso passar vários parâmetros, eu posso passar na ordem que eu quiser na declaração, só que eu preciso bater nessa ordem de parâmetros da minha função declarada com o meu cabeçalho, a única coisa que eu preciso levar em conta, porque se eu mudar o número de argumentos e os tipos de argumentos, ele muda, digamos assim, de função, né? Seria uma função diferente. Eu posso passar ponteiros nas funções. Então, lembrando, outra coisa importante, verdade, né? Eu não tenho como passar arrays exatamente falando em funções, eles são tratados como ponteiros daquele tipo deles. Então, mesmo que meus species lá, quando eu declarei, era um array de chars, né, como se fosse uma stringzinha, eu preciso passar ele como um ponteiro de char para a minha função, que aí eu trato ele como ponteiro de char, ele aponta para aquela região da memória certinha, bonitinha, mas tem esse detalhe também. Até aqui, Professor, diga. você só pode explicar o que é aquela sua função type_string, que eu vi que você ainda não fez ela, mas eu queria saber qual que é a ideia. Tipo, o Assim, que a que... ideia é que eu tenho um enum, né? Aqui. Os meus tipos são um enum, certo? Se eu Sim. imprimir simplesmente aqui, ó, vou até imprimir aqui para... Cadê? Aqui. Eu vou até imprimir em vez dela, né? Eu vou comentar o código aqui, eu vou imprimir o que está lá guardado no enum. Que a gente vai ver que é simplesmente um número, né? Ele não é muito legal para gente. Então eu vou falar que é type // outro %, eu vou colocar aqui só 5 de espaço. Eu vou voltar aqui depois do print para explicar melhor para vocês. Mas eu vou fazer então o seguinte, eu vou imprimir Pokémon main type, Pokémon subtype. E eu espero que ele não reclame das tipagens. Não. Se eu executar, aqui é o que ele vai fazer. Ele vai imprimir o número no enum, né, do tipo Ghost e do tipo Poison, que é Ali 7. era para ele imprimir, tipo, então, Ghost Poison ao invés do número. Isso, a gente fazer uma string dele, né? Tipo, lá na sua função ela retorna um char, um ponteiro char, né? E tipo, eu não entendi porque, por exemplo, se tu recebe dois tipos, tu não poderia retornar só uma palavra, porque ali Sim, tipo, isso. A ideia é exatamente o que eu... É que assim, isso aí é detalhe de design, né? Tipo, como a gente quer fazer. Eu poderia, por exemplo, fazer um type to string, passando cada tipo ele retorna uma string, né? Ele podendo fazer uma específica, ou eu posso fazer isso aqui que eu passo os dois tipos e aí ele me retorna já a string completa, né? Com os dois tipos, né? Então tu vai pensando passar os dois ao mesmo tempo, tá certo? isso. Entendi. Mas Entendi. assim, uma coisa que facilita muito, que é como eu quero implementar mais para frente, que eu não implementei ainda, é que a gente pode ter uma subfunção dentro aqui do meu ponto H, que eu passaria uma só, e aí ele me retorna aquela lá, e aí, falando assim, na ideia geral, né? Então, toString aux. Vou passar aqui, só porque eu estou sem criatividade, mas eu vou passar aqui um type só.
E aí, o que eu posso fazer, né? Pensando nessas duas funções aqui. O que eu posso fazer é o seguinte, eu teria essa minha type to string, que vai realmente retornar, então, um type aqui, fazer isso aqui, o type, tal. E aí, nessa função específica, eu poderia ter uma concatenação do que eu retornar chamando o tipo principal com o barra barra, e aí concatenar de novo o que eu tinha até agora com o subtype. Calma aí, só deixa eu criar. Isso aqui não vai funcionar agora por enquanto, mas eu vou chamar aqui de type string. E aí eu vou falar aqui strcat type string com isso. Vou precisar de 3, perdão. O type string com o barra barra. E aí o type string com o secundário. Né? Então, explicando aqui o que eu fiz, né? O que eu posso fazer, pensando nisso, é que assim, eu posso fazer uma função que vai ser interface direta com quem quer só imprimir o tipo, que seria esse type to string, que eu tô falando o seguinte, ó, me passa os tipos do seu Pokémon aí, e eu vou imprimir ele de um formato legível, bonitinho para você, beleza? E aí essa função chega e fala assim, ó, eu só quero cuidar de formatar os dois tipos para imprimir para o usuário. É uma função mais simples, dedicada a isso, e eu posso fazer uma outra função que aí sim vai fazer a verificação de qual string retornar para aquele tipo específico, né? E aí com isso eu consigo dividir bem melhor a funcionalidade de cada função e fica muito mais claro, né, em termos de programação, o que eu estou fazendo. Eu reaproveito o código específico, porque realmente, é como você falou, tipo, faz muito mais sentido eu só pegar um tipo, ver qual é a string e retornar, né? E aí faz sentido nesses casos, por exemplo, a gente fazer essas funções menores, que vão cuidar de uma lógica específica, chama uma outra para cuidar daquela outra parte de lógica. Beleza? Fez sentido? Sim, sim. Tipo, inicialmente eu achava que era, tipo, só ia pegar, por exemplo, aquela type-to-string aux que tu criou e chamar ela duas vezes lá na main, que daí ela ia retornar os dois nomes, mas agora, tipo, eu entendi ali que tu tá tentando fazer formatação, né, mesmo. Ah, sim, sim, então, pensar mais pro usuário mesmo, né, tipo, pensando em fazer uma saída legal, porque aí se a gente executar agora como tá, né, ele vai, opa, eu tô usando a função que eu gambiarrei aqui, calma, vou usar a antiga aqui. Ele deu pau, calma, por que que ele deu pau? Eu tô passando o type to string, eu quero que ele me retorne uma string, eu gambiarrei isso daqui, porque ele tá, não, ele tá retornando uma string, e aí eu tô concatenando. Acho que não retorna nada aí, né? Nada para retornar o type só? Tipo, É essa verdade, eu não tô type retornando nada, detalhes, né? Obrigado. Mano, como isso aqui compilou? Não deu warning. Era pra ter dado warning, mas tudo bem. Ou eu não vi o warning mesmo e só executei. Ah, ótimo. Pelo menos ele tá executando. Mas ele tá retornando null. Por que ele está retornando null? Deixa eu ver, eu tô com a... Aí é aquela hora que eu só olho e falo, tô usando errado alguma coisa. Mas, professor, tipo, esse type string, ele não fica, ele não existe daí só nessa função, quando tu sai dela, ele não é, tipo, destruído? Pode ser. Tô pensando. Eu acho que não, porque ele... Porque, tipo, se tu usar uma lock nele ali, tipo, e depois retornar o ponteiro dele, daí será que não dá certo? Não, pode ser que eu esteja falando besteira também, Não, né? pode ser que seja isso mesmo. Eu tô pensando realmente que pode ser isso mesmo. Ou eu errei como uso o strcat. Não, tá certo, strcat. Tá, vamos fazer então a grande prova de que se é isso mesmo. A gente imprime aqui. Mas faz sentido. Faz muito sentido. Só vou conferir aqui
pra gente desencargo de consciência. Não, tem alguma coisa estranha mesmo. Em partes eu acho que é isso mesmo, que ele tá retornando nulo. Mas ele tá com lixo. Isso daqui tá vindo com lixo. Eu posso simplesmente inicializar ele. Não é porque você declarou dentro da função, mas tipo, você não declarou na heap, você declarou na stack. Sim. Isso é o grande problema atual, realmente. É o que vocês estavam falando, tá certo. Eu só tô limpando o lixo mesmo. Mas como é uma variável local, isso não vai fazer sentido de eu retornar. O que eu vou precisar fazer é alocar dinamicamente, o que faz muito mais sentido, né? Eu faço uma alocação dinâmica disso e aí eu simplesmente concateno, até porque eu já tenho as coisas concatenadas. Então, eu posso fazer aqui, como eu não vou criar nada do zero, né? Eu faço um type string, aí eu vou, é só um ponteiro, eu declaro um char asterisco e aí eu faço malloc size of char vezes, eu vou declarar aqui na mão só pra gente testar, mas com certeza é isso que vocês falaram. E aí se eu retornar o ponteiro deve resolver o problema. É isso aí, eu só... Por que tá imprimindo lixo? Se eu aloquei agora, ele deveria ter alocado com espaço vazio. Eu vou usar um calloc, né? Pra garantir. Certo? Ótimo. Isso. Exatamente o que vocês falaram, galera. Obrigado, por acaso, pela ajuda. Mas é isso mesmo. Eu tava declarando a variável... Deixa eu só dar zoom aqui pra vocês, ó. Agora ele tá imprimindo do jeito que a gente queria. Como eu tinha declarado um array local, ele declarou na stack, e quando a stack morreu, né, a chamada da função terminou, ele limpa a stack, eu perdia o que estava nela. Então, para resolver isso, a gente fez uma alocação dinâmica aqui, né, a gente pegou um ponteiro, declarou um espaço na memória, retornou o ponteiro para aquele endereço da heap, e aí agora eu consigo imprimir ele sem problemas nenhum, né, então agora ele está bonitinho para a gente ler. E aí deu aquele problema. Finalmente eu consegui mostrar um problema do malloc não limpar a memória, né? Como eu falei para vocês, o malloc ele limpa ou não a memória de acordo com como cada SO implementa ele. E aí no caso, por exemplo, o meu SO aparentemente não limpa ele, né? Nem o MinGW, que é o GCC do Windows, parece que não tem essa diretiva de limpar. E o calloc é a função que a gente usa para garantir que limpa aquele espaço de memória, tá? Então, assim, isso aqui tá gambiarrado, né? O que a gente realmente precisava era pegar o main type, o resultado disso, fazer o strlen dele, e aí somar com mais uma barrinha, mais o strlen disso, mais um /0 no final, e alocar dinamicamente para ficar bonitinho, para não ter perda de memória e tudo mais. Mas como eu fiz rapidinho só para mostrar para vocês a ideia do que eu tô querendo, e ainda falta implementar tudo isso, eu deixei assim por enquanto. Mas a gente vai tentar melhorar isso, tá, galera? Bem, galera, já tá mais ou menos no horário do fim da aula, então acho que não vale a pena a gente continuar muita coisa aqui. O que eu quero, eu só vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a tabela de tipo que eu tenho aqui só pra gente colocar ela aqui. Só pra gente deixar preparado, só mostrando pra vocês. Eu fiz a tabela de vantagem de tipo de Pokémon aqui. Então, a gente vai usar depois quando a gente for tentar simular dano de combate e tal. Mas a ideia é que eu fiz então uma matriz de tipos, né, de float no caso, que vai ter um multiplicador de vantagem e desvantagem de cada tipo, né? Então, Pokémon, quando você usa um ataque do tipo fogo na grama, você tem o dobro de vantagem e tudo mais. Então ele tem toda uma tabela com todos os tipos, tudo bonitinho. Inclusive acho que ela tava aberta pelo menos em algum lugar. Aqui talvez. Não tá aberta. Eu tinha ela aberta agora, mas eu fechei já. Mas assim, tem uma tabela bonitinha que mostra todos os tipos, tudo bonitinho. Ah, aqui. Essa tabela aqui.
ela mostra todos os tipos bonitinhos e tal. Então, eu simplesmente passei ela pro código. E aí isso daí foi uma decisão de projeto por extrema preguiça de ler arquivos em C, porque sempre é dor de cabeça. Se fosse Java, alguma outra linguagem, eu fazia um CSV e lia, que é o que eu estou tentando fazer com a Pokédex, só que pela dor de cabeça que me ia dar, eu só peguei e fiz a tabela na mão mesmo no código. O que eu fiz aqui? Né? Só para usar isso de exemplo aí para terminar a aula, que depois a gente faz na próxima aula mais coisa, e aí a gente começa a usar mais matrizes e tal. Mas assim, eu fiz esse float, eu fiz o type chart, aí finalmente eu usei o define do total de tipos, né? Que aí a gente já tem certeza do tamanho da matriz, consegue declarar ela aqui na stack sem problema. E eu inicializei ela. Lembra que a gente consegue inicializar a matriz, né, com valores específicos, só precisa colocar entre chaves, e aí cada linha a gente seta os valores entre chaves separados por vírgula. Foi isso que eu fiz, então. Né? Então, tudo isso é uma matriz, cada um desses valores inicializando em um índice de linha, coluna na matriz, separando por vírgula cada valor. Quando você termina uma chave também separa por vírgula, né? E aí eu peguei e eu fiz essa formatação só para ficar fácil de ler, então a gente consegue pelo código ver as vantagens de cada um ou não. Mas assim, é só uma matriz normal que a gente colocou, inicializou e não precisa mais relar nela. Ela virou quase um define. Eu podia ter feito isso com define, inclusive. Eu vou mudar isso depois para que a gente pode usar ele como um definezinho mesmo. Eu acho. Eu preciso lembrar como fazer a matriz bonitinha em define, mas dá pra fazer, com certeza. Mas assim, a gente vai ter esse tipo, né? E aí a gente pode depois calcular, né, as vantagens e desvantagens só acessando essa matriz, né? A gente vai ter o tipo, como o tipo é um enum, eu vou fazer isso aqui com vocês, deixar só pra gente terminar a aula, né? O que eu posso fazer aqui, né? Eu tenho, vou pegar aqui que é bem pouco código. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho a minha matriz e eu tenho o enum. Eu só vejo o enum como um inteiro, né? Como um enum mesmo. O que eu posso fazer? Se eu quiser verificar a vantagem de um tipo com outro tipo, eu só preciso passar o meu enum, porque ele é um inteiro de 0 a 17. É literalmente o índice da matriz, o enum que eu salvei, né? E aí eu simplesmente pego e falo, olha, eu quero saber então qual é o float que está na posição da matriz entre o ataque que eu estou passando, né, o tipo do ataque e o tipo da defesa. E aí a única coisa que eu fiz é uma verificação falando se passar -1, né, no caso, por exemplo, se o tipo secundário não ter um tipo secundário de defesa, né, eu simplesmente chego e falo assim, olha, eu retorno 1 para falar que não muda nada, que aquele tipo não afeta em nada, porque não existe o tipo. Então, com isso eu faço a verificação na função calculo dano, não importa ali quem chamou, quem não chamou, eu já sei que eu vou ter esse detalhe para arrumar. E caso tenha dois tipos, a única coisa que eu preciso fazer é chamar duas vezes, né, a função da vantagem, que é para o tipo principal do defensor, e o tipo secundário do defensor. Então eu estou usando um golpe Ghost num Gastly, por exemplo, que ele é Poison, Ghost Poison. Eu faço qual é a vantagem de Ghost e multiplico pela vantagem de Poison, que é literalmente como o Pokémon funciona. Né? Ele escala as duas vantagens, ou desvantagens e afins. E é mais um exemplo daquilo que eu tinha feito lá, né, que eu mostrei quando o Leonardo perguntou, que eu estou fazendo uma função principal, que é quem vai fazer a interface, né, com o programa principal, que é tipo, olha, eu só preciso saber qual é a vantagem desse golpe aqui, quando a gente estiver implementando o modo de batalha, né? Tipo, me fala qual é a vantagem, né? Eu só quero fazer isso, e aí eu chamo esse método, e esse método tem uma outra função interna, digamos assim, que é quem calcula e facilita a nossa vida, né? De como fazer o código. Tranquilo quanto a isso também, galera? A gente ainda não tá na parte de batalha, ainda vai precisar de um pouquinho de coisa, mas eu acho que até daqui umas 2 aulas a gente consegue tranquilo. Acho que assim, por hoje é bastante coisa. Ainda tem mais uma outra coisinha que eu tava fazendo lá, mas assim, acho que por hoje tá tranquilo, a gente conseguiu fazer estrutura de Pokémon, imprimir, e aí eu mostrei os tipos para vocês, né? Só para lembrar como pode declarar matriz na mão e tudo mais. E aí a ideia é que aula que vem a gente pega, eu vou arrumar o arquivo de leitura, né? A gente consiga ler Pokémons, aí sorteia uns Pokémons pro usuário, aí com esses Pokémons sorteados a gente consiga
simular uma batalhazinha, alguma coisa assim. E aí a gente consegue ver um pouco mais de uso de arquivos na aula que vem, né? Que a gente pega de ler esses caras, de salvar o time do Pokémon, do treinador e tal. E aí eu quero tentar treinar um pouco mais de arquivos na aula que vem com vocês. Porque arquivos é um saco mesmo em C. Tem muito detalhe de formatação que dá problema. E você nem sabe por que tá dando problema. Né? Que nem eu falei pra vocês. Eu tinha feito aqui. Cadê? Eu tinha feito uma Pokédex aqui, né? Cadê? Pokédex aqui. Eu tava fazendo ela aqui, eu só vou copiar e colocar o código pra vocês verem aqui. Ah, não. Eu tô fazendo, só posso arrastar a tela. Eu tava fazendo a Pokédex que eu queria ler do arquivo CSV que eu tinha feito. Pra quem não sabe, arquivo CSV é Comma Separated Values, né? Que é um arquivo que eu, como o nome sugere, separo por vírgula os valores. E aí você pode editar numa planilha bonitinha, mas ele fica assim, né? Ele basicamente, cada linha é uma linha de uma tabela, e aí você consegue ler ele bonitinho e tal. Em teoria, no mundo ideal, isso daqui é literalmente só ler valor por valor, pulando as vírgulas, né? Em teoria, essa função aqui de leitura, opa, que é a que eu estava aqui, eu mudei. Essa função aqui de leitura, pegando e falando, olha, leia um inteiro, leia uma vírgula. Leia tudo até a próxima vírgula. Leia uma vírgula. Leia tudo até a próxima vírgula. Leia uma vírgula. Deveria funcionar. É o jeito certo de funcionar. É o que todo mundo fala que funciona. Por algum motivo, ele tá dando um loop infinito e eu nem tava chamando mais um loop aqui. Eu não sei o que ele tá fazendo, ele tá bugando na leitura do arquivo, eu tenho que tentar entender o que esse fscanf tá fazendo. Mas em teoria, para a próxima aula eu quero arrumar isso aqui pra gente conseguir ler os Pokémons, e a gente consegue salvar os Pokémons que o cara foi sorteado, a gente consegue tentar treinar uma batalhazinha, alguma coisa assim, e a gente vê melhor os arquivos, né? Mas assim, galera, essa é a ideia da aula de hoje, né? Para não passar muito do tempo da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês tinham falado da gente tentar fazer um programa mais complexo junto, e aí a gente ir revisando as coisas e tal. Eu pensei que seria uma coisa legal da gente ver e da gente discutindo, tipo, como fazer essa formatação, como não fazer e tal. Eu sei que vocês ainda estão bem no começo do curso, e eu acho que ainda não é a hora para vocês realmente ficarem desesperados com isso de como projetar coisas grandes. Vocês vão indo ver com o tempo isso, né? Tipo, ao longo do curso, no segundo, terceiro ano, que vocês começam a ter mais matérias pensando nisso, de projetos maiores. Mas eu acho que é legal a gente fazer. Eu não sei o que vocês acham, vocês podem me dar o feedback de o que vocês acharam, o que vocês não acharam, o que vocês acham legal manter ou mudar e tal. Mas a gente ter essa noção de tentar fazer um projeto maior juntos e ficar conversando o que é melhor, o que não é melhor, como a gente poderia fazer, como não poderia, e ir revisando isso, né? Vocês perguntam as coisas, a gente tira ideia, troca dúvidas e tal. E eu acho que é isso, né, galera? E aí, próxima aula a gente tenta continuar isso, se tiver tudo bem pra vocês, se vocês gostaram, se vocês acham legal. E aí, vocês podem tentar perguntar, pegar coisa mais específica, mas assim, a aula que vem eu quero tratar de arquivos. Eu sei que vocês estão com bastante dificuldade, um pouquinho mais de alocação dinâmica de algumas coisas. Eu tentei hoje tratar bastante da parte de função, .c, .h, que eu sei que vocês estão bem desesperados com trabalho com isso e tal. E aí eu espero que ajude. E aí vocês me dão um feedback, né? Se vocês gostaram ou não gostaram, beleza? E eu vou passar o. Isso, tira ideia, troca dúvida. Isso. E aí eu vou mandar o código para vocês de como tá até agora. Também, se vocês quiserem dar uma mexida, dar uma brincada, rever como tá, eu coloco lá no dia como tá até agora e a gente vai fazendo em cima disso. Beleza, galera? Então acho que é isso, né? Belezinha para vocês? Eu vou parar de gravar aqui. E aí a gente. E a gente continua a próxima aula, beleza? Falou, galera.